presta atenção aqui, presta atenção. Eu sei que férias, muitos irmãos aqui vão viajar, têm as suas programações, e amém por isso. Mas irmãos, agora uma recomendação pastoral: aqueles que não estiverem viajando, esteja aqui, participe dessa série. Essa série, ela é fundamental para a sua formação cristã, ela vai te orientar, vai te conduzir, e nós estaremos aqui então nos esforçando para trazer de maneira expositiva então essa série para vocês, amém? Vamos orar então, estenda suas mãos para cá. Pai, mais uma vez nós louvamos ao Senhor, obrigado pela vida do Teu Filho, o Teu servo que tem se esforçado, ó Pai, em estudar a Tua palavra, em aprofundar, ó Pai, nas Escrituras, que ele seja, ó Pai, que como um instrumento em Tuas mãos, dê a nós então espírito de sabedoria e revelação, ó Pai, para que nós possamos aprender mais de Ti, em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos, a graça e a paz seja com você, amém? Com a sua família, glória a Deus. Que alegria, né? Quantos estão felizes? Vou perguntar. Eu estou muito feliz. É uma maravilha estar na casa do Senhor, irmãos. Que espírito maravilhoso que está aqui no nosso meio. Nossa, como eu senti a presença do Senhor, o coração queimando, amém? Glória a Deus, e o Senhor ainda tem mais para fazer conosco. Como o Diego disse, hoje nós vamos começar. Quantos estavam aqui da última vez que a gente fez a série de Gálatas? Levanta a mão. Irmãos, olha, foi uma bênção, foi uma coisa maravilhosa que o Senhor fez no nosso tempo. E, curiosamente, Diego, eu vi lá que foi exatamente no dia 26 de junho, eu fiz essa introdução, de 2022. Então, 2 anos depois, nós estamos aqui. Eu creio que o Senhor vai falar conosco ainda mais do que Ele falou daquela outra vez. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ler Gálatas capítulo 1. Como o Diego disse, hoje eu vou fazer uma introdução, vou fazer uma exposição do versículo 1 ao versículo 5, que é a introdução de Paulo. A gente vai ler até o versículo 10, Gálatas 1, do 1 ao 10, só para ajudar na minha introdução. O Diego vai depois expor a partir do verso 6, a próxima ministração, amém, irmãos? Quantos estão trazendo a Bíblia de papel? Aleluia! Falta gente ainda, hein? Eu confesso aos irmãos, eu também era muito acostumado em trazer só o celular, praticidade, menino, um monte de coisa para trazer, mas eu concordo com o que o pastor Diego falou, o pastor Leandro falou. Eu tenho um amor pela Bíblia de papel também, a minha toda rabiscada, toda coisada, e assim que é bênção, amém? Então traga a sua, amém? Vai anotando aí no cantinho, rabisca a sua Bíblia, não tenha dó não. Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, diga assim, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória para todos sempre, e amém. Eu estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou da graça de Cristo para outro evangelho, diga-se outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando, fala assim, perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que este seja anátema. Anátema significa maldito, amaldiçoado. Amém, irmão? Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daqueles que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Glória a Deus, irmãos. Fecha seus olhos aí mais uma vez. Pai, nós queremos te dar graças uma vez mais pela comunhão, por esse encontro, pelo Espírito Santo, Senhor, que nos permite estarmos aqui na comunhão dos santos, Pai. Nós pedimos novamente que o Senhor nos dê olhos abertos, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento,
Que o Teu Espírito Santo nos entregue sabedoria, revelação, nos dando pleno conhecimento do Seu santo Evangelho, pleno conhecimento de quem Cristo é e de quem nós somos a partir de Cristo, Pai. Que não haja distrações no nosso meio, que o Teu Espírito possa fluir com liberdade no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como eu disse, hoje é uma introdução. Eu quero dar só um panorama do que a gente vai ver hoje e agir para você acompanhar, se você anota. Vamos falar hoje do contexto histórico, amém? Vamos falar do que essa carta, o cerne da carta, certo? Nós vamos falar sobre os capítulos da carta, vocês já vão entender. E nós vamos fazer alguns comentários a respeito do legalismo, amém? Que é algo que Paulo está combatendo aqui. Glória a Deus, irmãos. Amém? Contexto histórico, essa carta foi escrita em torno de 48 depois de Cristo. Os irmãos sabem que Jesus morreu, ressuscitou dentre os mortos por volta ali de 33 depois de Cristo, e essa carta foi escrita em 48. Glória a Deus, no primeiro século. Então, o cristianismo era ainda bem recente, ainda era muito novo. Não havia tantas bases teológicas e fundamentos lançados. Ainda era visto por muitos como uma espécie de vertente do judaísmo. Os irmãos sabem que os fariseus, os saduceus, eram uma espécie de vertente também do judaísmo. Os fariseus acreditavam em toda a antiga escritura, os saduceus só acreditavam no Pentateuco. Então tinham várias vertentes e, na prática, algumas pessoas pensavam que então isso era um novo braço do judaísmo nascendo, a partir dos ensinos de Jesus, ok? Então isso gerava muita, mas muita confusão. Isso é um dos assuntos. Inclusive, uma das coisas que você pode perceber em todas as cartas é a preocupação de Paulo em acabar com a distinção que os judeus faziam com os gentios. Era uma confusão, como se os judeus fossem um povo superior, ou menos pecador, ou menos carentes de Deus do que os gentios. Então os apóstolos queriam muito quebrar essa distinção, porque nós vemos lá em Efésios que a revelação, a maior revelação, o mistério de Deus que foi revelado, foi de que Deus tem um povo para si e que esse povo também está entre os gentios. Isso é uma grande revelação. Os irmãos não têm noção do tamanho dessa revelação, do impacto que era naqueles tempos dizer uma coisa dessa. Não é à toa que os apóstolos eram apedrejados, Jesus foi morto. Os irmãos entendem? Era uma quebra de paradigma e isso também estava acontecendo aqui, não era diferente na Galácia. Então, por causa dessas confusões, por causa desses partidarismos dos judeus, estavam acontecendo problemas na igreja da Galácia, divisões sociais, judeus de um lado, gentios do outro lado, e isso também é uma das coisas que Paulo vai combater aqui na carta. E quantos já leram o livro de Atos? Levantem a mão, quem já leu? Muita gente não leu. Eu lembro que eu fiz essa mesma pergunta 2 anos atrás e muita gente ainda não leu o livro de Atos. E olha que é um dos livros mais legais da Bíblia, fala a verdade. História e movimento o tempo todo, não tem regra de construção de templo, de roupa. É legal, e vocês não leram, irmão? Misericórdia. Vou nem perguntar quem já leu Levítico. Vamos ler aí. Então, em Atos 15, a gente vê o primeiro concílio da igreja, a primeira reunião que a igreja faz com os santos ali, com os apóstolos. E qual era o assunto desse concílio? Era justamente o assunto que Paulo vai tratar aqui. A maioria dos comentaristas bíblicos acreditam que o que motivou essa reunião foi justamente o que aconteceu lá na Galácia, que é o que nós vamos ver aqui. Era algo tão sério que os apóstolos precisaram fazer uma reunião ali entre eles para falar sobre o tema, que é o tema da carta de Gálatas, que nós vamos ver aqui. Amém, irmãos? Já partindo para a parte 2, que é o que conteúdo que é esse? O que estava acontecendo lá então? Alguns irmãos, ditos mestres, lá da Galácia, eles começaram a querer insistir e a ensinar para os gentios que os cristãos, para você ser um cristão verdadeiro, para você ser salvo, para que você seja aceito por Jesus Cristo, você precisava crer em Jesus e precisava também seguir os costumes dos judeus, as leis cerimoniais de Moisés, a circuncisão, as festas, até mesmo as leis civis, não é?
o que você pode comer, o que você não pode comer, assim como os judeus tinham essa restrição. Então eles estavam ensinando que precisava de Cristo e disso. Precisava de Cristo e dos costumes judeus. Precisava de Cristo, mas também tinha que circuncidar. E se não circuncidar, então você não é cristão. Você não pode dizer que é cristão. Era isso que ele estava ensinando. Então, é como se ele dissesse, você só vai ser aceito por Deus, você só vai agradar a Deus se você observar a lei dos alimentos e a circuncisão. Em resumo, você precisa de Cristo e de obras de obras que está na lei de Moisés. Era isso que eles estavam ensinando. Então, uma das maneiras que eles conseguiram achar, e a gente percebe isso ao ler a carta, para contrariar o que Paulo disse, porque Paulo não pregava isso. Então, eles estavam confrontando diretamente o ensino do apóstolo. E uma das maneiras deles confrontarem um apóstolo era atacar a autoridade de Paulo. Mas quem é esse cara que está ensinando isso? Moisés era profeta, Moisés fez isso, fez aquilo. Aí vem esse Paulo, vai dizer que não tem que seguir as leis de Moisés. Como assim? Ele não é apóstolo. Quem é esse cara? Por acaso ele estava com os 12? Assim como Pedro, Tiago? Não, então ele não é apóstolo. Então uma das maneiras dele atacarem a mensagem é atacar o ministério de Paulo. Amém, irmãos? Foi Paulo que evangelizou a Galácia, amém? Uma região gentílica, para que vocês saibam. Então eles estavam relativizando o que Paulo fez. É como se ele não fosse apto para ensinar aquilo. E é por isso que o que ele estava ensinando, de acordo com eles, era algo que tinha que ser revisto. Então eles estavam atacando a integridade do ministério apostólico. E, irmãos, quando já leram esse livro? Eu vou lançar o desafio que a gente sempre faz. Esse livro tem 6 capítulos. 6 capítulos. Vamos ler ele toda semana? Glória a Deus. Menos de um por dia. Toda semana, durante a série, nós vamos ler, vamos aprofundar. Anota aí o que o Senhor falar com você, anota o que você não entendeu. Estava falando com os irmãos, eles falaram da importância, e eu concordei com eles, de quem ouve a mensagem poder tirar dúvidas. Então, anotem as suas dúvidas, passa para a gente, que às vezes, você lendo, uma dúvida que apareceu é algo que a gente aborda na próxima pregação. Seria muito interessante, inclusive, se for a dúvida da maioria, né? Porque às vezes a gente vai falando. Aí, às vezes, uma coisa que às vezes eu já sei, que para mim é clara, aí eu falo como se fosse claro para todo mundo. Eu tento não fazer isso, mas pode acontecer. Então, faça isso, leia todo dia um capítulo, anote, ore ao Senhor, e isso vai enriquecer ainda mais a nossa série. Amém, irmãos? Então, nessa carta aqui, Paulo trata com severidade. Não há outra carta de Paulo em que ele está num tom tão severo, tão sério. E a gente pode ver isso aqui em alguns versículos da própria carta, nós já vamos ler. Então, ele estava ali dessa maneira justamente porque, ao falar aos mestres judeus, quando eles falavam essas coisas, quando eles diziam que o evangelho era Cristo e a circuncisão, Cristo e as leis cerimoniais, Cristo e a lei sobre os alimentos, o que pode comer, o que não pode, o que pode beber, o que não pode, isso atacava a integridade da mensagem de Cristo. Estavam mexendo na natureza do Evangelho. E se você mexe na natureza do Evangelho, você compromete toda a mensagem. Amém, irmãos? Diga assim, o falso Evangelho é Cristo e mais alguma coisa. Vamos repetir? Diga assim, o falso Evangelho é Cristo e mais alguma coisa. Se há esse tipo de condição em qualquer pregação que você ouve, que tem que ser Cristo e mais alguma coisa, é um falso Evangelho. Aleluia, irmãos? Glória a Deus. Como se isso fosse uma condição para que Deus te aceitasse. Era isso que estava sendo pregado, e é contra isso que Paulo estava falando, era contra isso que Paulo estava severo e visivelmente nervoso com os irmãos. Amém? Na carta de Coríntios, Paulo trata muitos assuntos difíceis. É uma carta também que ele está bem enérgico, bem nervoso, mas não chega nem perto do que ele demonstra aqui para os Gálatas. E em Coríntios, Paulo estava tratando de pecado cabeludo, divisão, imoralidade sexual, e um monte de coisas assim. Era uma igreja gentílica, também grega, mas, e apesar de Paulo estar ali severo, é aquela carta que Paulo manda entregar um irmão lá, que não se arrependia do pecado, da sua imoralidade, manda entregar para Satanás. Mas nessa carta, Paulo está ainda mais bravo. Porque pecado na igreja é normal, irmão. Amém? Você sabia disso? Quantos pecam aqui ainda? Se você dizer que não, você é mentiroso. A Bíblia que fala.
em João capítulo 1, 1 João capítulo 1, aquele que diz que não tem pecado, mente. Amém? Então, pecados na igreja, dos mais diversos, acontece. Amém? O que não é normal é a pessoa não se arrepender, que era o que aconteceu em Corinto. E o que é menos normal ainda é uma igreja que prega outro evangelho. O que é pior ainda do que um pecado de alguém que não se arrepende do pecado na congregação, é alguém que sobe para pregar um outro evangelho. Isso é muito mais sério. Amém? Coloca a primeira citação para mim, por favor. Está no jeito aí? O Timothy Keller, veja o que ele diz aí. Paulo lutou contra o outro evangelho, entre aspas, que como ele mesmo diz, não tem outro, de maneira enérgica e sem pedir desculpas a ninguém, pois abrir mão do verdadeiro evangelho, diga assim, abrir mão do verdadeiro evangelho, é abandonar e perder o próprio Cristo. É nessa carta que Paulo vai dizer, vocês são insensatos, vocês decaíram da graça, separados estão de que Paulo não falou isso nem para os coríntios lá da bagaceira do pecado lá, mas falou para os irmãos legalistas que estavam pregando outro evangelho. É sério ou não é, irmãos? Separados estão de Cristo, vocês caíram da graça, é o que Paulo está ensinando. Segundo ponto que eu quero falar aqui, sobre o cerne da carta, para quem ela foi escrita? Por quem e para quem ela foi escrita? O que motivou o apóstolo Paulo? Vocês vão ver que no decorrer da série, vocês vão ver que é uma carta onde há muito fundamento do Evangelho. Há uma pregação detalhada e profunda do Evangelho. Paulo está ali lançando novamente os fundamentos, porque ele falou que os irmãos rapidamente se esqueceram, estavam se desviando dele. Então ele está ali lançando os fundamentos novamente. Mas isso, eu creio que isso não acontece aqui, porque a gente bate muito nessa tecla. Mas o fato é que tem muito lugar que pensa que o Evangelho é um beabá dos crentes. Do tipo, você prega o Evangelho para quem não é crente e para o crente novo. Depois que você aprendeu, aí nós vamos para águas mais profundas. É daí que vem as bobeiras, viu, que você escuta por aí. As marmotaiadas que você ouve na internet, vem disso. Nós, a igreja, diga assim, a igreja é monotemática. Significa que a gente só tem um tema, o Evangelho. Paul Washer fala que nós passaremos a eternidade sem entender o que Cristo fez por nós na cruz. Não pense que você entendeu aquilo. Aquilo é um evento, sabe, cósmico, absurdo. Que para nós, por isso que os gregos falavam, os gregos, eu estou falando de gente que estuda filosofia profunda, os pais da filosofia. Quando eles ouviam o Evangelho, eles falavam, isso aí é coisa de louco. Não tem condição, Deus e homem ao mesmo tempo, esquece. Um Deus que é três, esquece. Como é que Deus morre? Me explica um negócio desse. Mano, eu não explico, eu só te conto a notícia, porque eu também não sei explicar essa loucura do Evangelho. Loucura para aqueles que não creem, mas para nós que cremos é o poder de Deus para a salvação. Amém, irmãos? Então o público-alvo de Paulo era crente velho, aleluia! Aquela raça boa, né, que a gente gosta, que pensa que sabe demais, que quer coisas novas. Irmãos, aqui vai ser o Evangelho do começo ao fim. E o dia que a gente parar de pregar o Evangelho, pode caçar outro rumo, que aqui não é igreja mais. Igreja é lugar de Evangelho. Amém, irmãos? Glória a Deus. É por isso que Paulo estava tão alterado. O público de Paulo, então, não era crente novo, nem ímpio. Eram gente que ele mesmo evangelizou, que ele mesmo discipulou de uma igreja que ele mesmo plantou. Como estão entendendo? Então, irmãos, não cai nessa história de achar que evangelho é a iniciação de crente. Evangelho é o nosso assunto daqui para a eternidade. E na eternidade a gente ainda não vai ter entendido ele completamente, porque é profundo. Amém, irmãos? Diga assim, o Evangelho não é apenas uma porta de entrada. Diga assim, é um caminho. É um caminho que nós temos que seguir, nós temos que caminhar todos os dias da nossa vida. Viver, meditar e aprender. Inclusive, uma das razões para os Gálatas caírem era justamente porque eles estavam se esquecendo. Eles sabiam? Sim, Paulo dá testemunho que eles ouviram o Evangelho, que eles deram fruto, que eles foram salvos. Mas por que eles estavam indo para esse outro rumo? Porque eles estavam se esquecendo. É por isso que também o cristão tem o hábito de ler o mesmo livro a vida toda.
Não tem esse livro, depois o livro parte 2, o nível do nível 3, do nível 4. Não, é esse aqui o resto da vida, a gente não pode esquecer do Evangelho. Paulo fala muito isso no capítulo 3. Ele fala assim: vocês acham que vocês foram salvos pela pregação de Cristo crucificado pelo Espírito Santo e agora vocês estão achando que vão se aperfeiçoar, se santificar na carne, no seu esforço? Aí Paulo chama eles de insensatos, de doidos, malucos. E Paulo diz: vocês são salvos pela pregação do Evangelho, que é Cristo crucificado, e pelo Espírito Santo, pois da mesma forma vocês são santificados, ouvindo o Evangelho de novo. Aleluia, irmão? Cristo crucificado e o Espírito Santo santificando de novo. Não tem nada a ver com o seu esforço, com o seu mérito humano. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Diga assim: o Evangelho não é só porta de entrada. Diga assim: é também um caminho. Glória a Deus. Aleluia. Segunda citação aí de Timothy Keller, por favor. Isso. Ele fala assim: renovações são sempre necessárias, porque o coração humano está por natureza firmado na justiça, baseado nas obras. Normalmente não vivemos como se o Evangelho fosse verdade. Essa citação foi tirada de um livro do Timothy Keller, muito bom, chamado Igreja Centrada. Porque ele vai falar da pureza, da centralidade ali do ministério legítimo. E ele fala justamente isso, ele fala: nós temos que renovar a nossa mente dia após dia, ler, meditar, falar uns aos outros, encher-nos mutuamente do Espírito, com salmos, com canções, com hinos, com ensino, com a palavra. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Amém, irmãos? Então, é óbvio que se eu perguntar para você o que é o Evangelho, você provavelmente vai ter uma resposta bem certinha na ponta da língua. Mas nem sempre isso está refletindo no nosso dia a dia. Nem sempre isso está tão enraizado em nós, em que a gente pensa assim o tempo todo. Porque a gente sabe que na vida, no mundo, no trabalho, é tudo questão de mérito. Você tem que se esforçar lá, você tem que trabalhar, você tem que ralar para merecer as coisas que você vai ter. E o Evangelho é na contramão. O Evangelho fala: você tem que se lembrar que você não fez nada, que você é um pecador, que você não tem condição nenhuma de ser aceito por Deus, por si só, e que você precisa de um Salvador. Então isso é um conflito. Sabe o que é batalha espiritual? O Gálatas fala sobre batalha espiritual, amém? Não é ungir sua casa com óleo, aleluia, nem seu carro, nem subir no helicóptero e jogar óleo na cidade. Isso não é batalha espiritual, isso é maluquice. Batalha espiritual é o que acontece dentro do nosso coração. Que ele fala: o espírito e a carne militam, estão em constante conflito. A carne querendo te levar para as coisas do pecado e o espírito querendo te levar para as coisas de Deus. E aí o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero esse acabo fazendo. A maior batalha espiritual é você contra o pecado no seu coração. É contra isso que você dobra os joelhos e batalha. Quando vem a tentação, é contra isso que você dobra o joelho e fala: Senhor, me ajuda a vencer a tentação que hoje está grande. Quantos entendem isso, irmão? Amém? Você não ungir o seu carro e não dobrar os seus joelhos, você está perdendo a batalha espiritual, aleluia? Unge você, seu coração. Amém, irmãos? Não estão entendendo o que eu estou falando? Aleluia. E aí Paulo vai mostrar aqui para nós também que essa inversão, essa questão de Cristo e mais alguma coisa, Cristo e as obras, estava gerando um resultado na igreja. Um resultado que não é um resultado do Evangelho. Que era arrogância, prepotência, divisão, facção. Porque esses são os resultados do falso Evangelho. Porque se a gente pensa, vou te falar, quem vive sob a lei, como Paulo vai dizer aqui, ou ele é arrogante, prepotente, ou ele é inseguro e vive sempre condenado. Sabe? É um dos dois. O cara que é arrogante, ele olha para si, para suas obras, que ele pensa que é o que está agradando a Deus, é o que ele pensa que é o que vai recomendá-lo diante de Deus. Ele olha para si e ele, sem ser nem um pouco honesto, acha que ele está fazendo o suficiente, então ele acha que o que ele vive é o suficiente para Deus. Ele está mantendo a sua salvação pelo que ele faz. Isso é loucura também. E aí ele fica arrogante. Aí o outro irmão, que é um pouquinho mais honesto, e sabe que ele é pecador, sabe que ele falha muito, sabe que ele é gente, sabe que no coração dele não habita bem nenhum. Quem disse isso foi Paulo. Paulo disse: no meu coração não habita bem algum.
E o irmão que sabe disso, mas ele pensa que tem que ser igual aquele outro modelo lá, do arrogante, ele fica sempre inseguro, sem ousadia, sempre desanimado, sempre cabisbaixo, condenado, com a mente confusa. Esses dois estão com a visão distorcida do Evangelho. Deus não quer arrogância e Deus também não quer insegurança, Deus não quer medo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas esses são resultados do falso Evangelho. Ansiedade, insegurança, aquele cansaço, parece que a fé é muito pesada, é muito árdua, e não é para ser. Jesus disse que o fardo que Ele nos entrega é leve e é suave. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? E quais são os resultados do Evangelho? Vou falar só alguns. Tendência de autodefesa. É o irmão que a gente vai discipular, sentar, o irmão não aceita a repreensão da igreja. O irmão não reconhece, é o irmão rebatedor, já viu? Você tenta falar algo com ele, ele rebate tudo. Isso é autodefesa, amém? Falta de humildade, inclusive. Espírito crítico, é o irmão que vem na igreja avaliando, vamos ver se o culto hoje vai prestar. Vamos ver se a reunião hoje vai ser boa. Vamos ver se esse fogo cai ou se vai ser frio. Irmão crítico. Aleluia, irmão. Não tem ninguém aqui assim, graças a Deus. Justiça própria. Paulo vai falar da justiça própria também. É o irmão autossuficiente. É o irmão que olha para si como um fariseu olhava: Senhor, obrigado, porque eu não sou como aquele povo lá, que está lá na bagaceira, que está lá fazendo pecado, e que igual esse publicano, igual esse político, igual esse, igual aquele. Isso se chama justiça própria. Paulo vai dizer que ele, lá em Filipenses, se não me engano, Filipenses, acho que sim, ele vai dizer que ele considera isso tudo como lixo, que ele abriu mão disso tudo, que se alguém podia se orgulhar de suas obras, era ele, fariseu, tal, seguia as regras, mas ele fala: considerei isso como perca, porque o que eu quero mesmo é conhecer Jesus e ser achado nele. Amém, irmãos? Outros resultados negativos: patrulhamento da vida alheia, é o irmão preocupado com o pecado do outro e pouco preocupado com o seu. Aleluia, irmão? Glória a Deus. É o irmão que fuça no Instagram do outro para ver se acha algum pecado lá, porque ele está tão preocupado com o pecado do outro, sendo que ele devia estar de joelho batalhando contra o seu. Aleluia. Uma coisa é você estar preocupado para querer comentar e ficar se achando mais santo. Outra coisa é você viu algo e você vai lá no irmão, assim como manda Jesus, ter com ele e falar sobre aquilo. Aleluia, irmão? Glória a Deus. Isso é o resultado do falso evangelho. Satisfação pessoal quando alguém é surpreendido em pecado. Como eu disse, há pecado aqui no nosso meio, algumas vezes alguns deles vêm à tona. E o irmão cheio de justiça própria, que crê no falso evangelho das obras, ele vê alguém caindo e fala: eu não sou tão ruim assim mesmo não, esse irmão aí é pior, olha o que ele fez, você ficou sabendo, irmão? E por aí vai, né? Então isso é resultado de uma confusão do evangelho na sua cabeça. Paulo vai dizer ao Gálatas: se você julga, se você acha que está em pé, cuidado para que não caia. Mas se alguém cair, não se esqueça que é a bondade de Deus que leva alguém ao arrependimento. Cuidem desse irmão, acolham esse irmão. Amém? É o que Paulo vai ensinar aqui também. O que Paulo, então, motivou Paulo a escrever essa carta foi a urgente preservação, diga assim, preservação da mensagem do Evangelho de Deus e a renovação da igreja. Amém? Não sei quem aí segue o Leandro, ele está numa série lá, que eu acho que se chama A Reforma. Só que ele não está falando do evento, a reforma, ele está falando sobre o que é uma igreja reformada. Uma das coisas que ele está batendo na tecla, que é muito poderoso, está dizendo: uma igreja reformada é uma igreja onde há pessoas que estão reformando o próprio coração diariamente. Diariamente. Porque a reforma já aconteceu, os pilares já foram lançados, mas um cristão reformado é muito mais do que a pessoa que acredita, muito mais do que alguém que acredita no que aconteceu lá com Lutero. Mas é uma pessoa que está constantemente, sabe que o seu coração precisa ser reformado, as suas intenções precisam ser revistas, o seu pecado precisa de arrependimento, que ele precisa do discipulado de Jesus no seu coração, para que ele possa renovar a si mesmo, reformar a si mesmo. Amém, irmãos? Isso é que Paulo está trazendo aqui. Glória a Deus. Outro assunto que ele vai falar aqui na carta, ele vai falar, como eu disse, sobre a preservação da mensagem, o cerne da carta. Porque o que acontece? Quando você tira a graça da mensagem, a graça do centro, diga centro, do centro da mensagem, a mensagem já não é mais pura.
O evangelho, ele é puro quando a graça é o centro da mensagem. Nós pregamos aqui as doutrinas da graça. Quantos se lembram? Amém? Quantos se lembram? Nós falamos o tempo todo. Nós cremos numa teologia teocêntrica. Deus está no centro. A graça, o favor de Deus no centro. O que nós fazemos orbita ao redor do que Deus fez. O que nós praticamos, o nosso modo de vida, ele não é o centro daquilo que se faz, mas ele orbita ao redor do que Cristo fez. É por isso que o Evangelho não é um bom conselho sobre o que você tem que fazer. O Evangelho é uma boa notícia sobre o que Jesus fez. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Como é que a gente costuma pregar o Evangelho? Ô, irmão, larga essa vida aí, vamos lá para Jesus, você tem que parar com isso. Não é assim que às vezes a gente ouve a pregação do Evangelho? Como se fosse um bom conselho do que alguém tem que fazer. Mas o Evangelho é você dizer para esse irmão, para essa pessoa, Cristo morreu e verteu a sua vida por você, mesmo você sendo um pecador, mesmo você não querendo Deus e odiando Deus, mesmo você não estando nem aí para Deus, Ele amou você de tal maneira, e naquela cruz Ele derramou até a última gota de sangue pela sua vida. Creia nisso, se arrependa, e você vai ser salvo, você e sua casa. Amém, irmãos? O Evangelho é uma notícia, diga notícia, e não um bom conselho. Aleluia, irmãos? Glória a Deus. E Romanos é uma carta parecida com Gálatas, porque Gálatas está falando da centralidade da graça na mensagem, no Evangelho. O Evangelho é puro se a graça é o centro. Romanos está tratando da pureza da igreja, e a igreja só é pura se o Evangelho é o centro. Então, perceba, igreja pura, Evangelho no centro. Vamos falar? Igreja pura, Evangelho no centro. Agora diga Evangelho puro, a graça no centro. Glória a Deus. Por isso nós somos monotemáticos. Glória a Deus. E é por isso que o nosso Evangelho é teocêntrico, para que a mensagem seja pura e que sejamos uma igreja pura, verdadeira diante de Deus. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus. Então, assim como Paulo, temos que zelar dessa pureza da mensagem. Se o Evangelho é alterado, ainda que só um pouquinho, diga assim, toda a mensagem também é comprometida. Deixa eu fazer uma pergunta para você, porque esse pode ser um argumento, falando, não, mas que exagero, tá bom, ele errou ali, falou um negocinho errado ali, mas né, ainda é Jesus, tá bom, eles pregavam Jesus lá, já cansei de ver gente chegando assim para contar da gente, o irmão lá pregou, não sei o que, aquele irmão assim, às vezes eu conheço, eu falo, Jesus, por que o irmão está escutando esse? Ele vai ter que fazer um trabalho de peneira tão grande para reter o que é bom ali, e tem tanta gente boa pregando coisa maravilhosa, mas ele vai naquele lá. Eu fico falando assim no coração, né? Falo, tem misericórdia desse irmão, dá discernimento. Mas na cabeça de muita gente, qualquer um que abre a Bíblia aqui está ensinando Jesus, está valendo, irmão, pelo menos ele está falando de Jesus. Mas Paulo vai dizer aqui que um pouco de fermento leveda toda a massa, perde tudo. Deixa eu perguntar para você, aquele bebedor nosso ali tem uns 50 litros de água, mais ou menos, vamos supor, se não for, né? 50 litros de água, purinha, filtrada, geladinha e tal. Se eu for lá, jogar uma mísera gota, só uma gotinha de fezes lá, quem vai querer beber? Ninguém. Nossa, mas vocês são exagerados, hein? 50 litros para uma gota, você não vai nem sentir o gosto. Ninguém quer, né? Por quê? Porque aquela gota é suficiente para infectar toda a água. Sim ou não, irmãos? Quanto mais o Evangelho. Qualquer coisa que você faça, que você diga, que tira a graça do centro, ainda que seja um detalhe, esse é um zelo que nós temos que ter. Amém, irmãos? Tome cuidado com o que você ouve, com o que você fala, a graça de Deus precisa ser o centro, e não a obra do homem. Amém, irmão? Mas a obra do homem, uma coisa que eu fiquei aliviado, Diego, uma vez eu vi lá sei lá se era um simpósio, estava um monte de pastor, teólogo, e todos eles falaram a mesma coisa. Estava lá o Nicodemos, o J. Carson, só gente top. Aí eles falando assim, olha, toda vez que você vai expor Gálatas, nos primeiros capítulos, você está correndo um grande risco de ser antinomista. Antinomista é o cara que é contra a lei. Não gosta de lei não existe, eu vou correr esse risco aqui, mas calma, Paulo vai chegar nas nossas obras. Nós temos que fazer alguma coisa? Não para ser salvo. Mas óbvio que o Evangelho, como eu disse, o Evangelho falso gerou frutos ruins, o verdadeiro Evangelho gera frutos bons. É aqui nessa carta que Paulo fala do fruto do Espírito. Então fica calmo, ninguém aqui é doido,
Ninguém aqui está soltando as rédeas, ninguém está mandando você fazer tudo de qualquer jeito. Não. Mas é porque realmente, irmãos, as obras são resultado do Evangelho, consequência. E quando nós pregamos o Evangelho, a gente fala pouco de obra humana, quase nada. Nós falamos da obra de Cristo. Amém, irmãos? Quantos estão comigo essa manhã? Glória a Deus. Então a gente tem que zelar dessa mensagem para que ela não seja comprometida. Romanos 1,16, Paulo fala assim: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diga assim: eu não me envergonho do Evangelho. O Leandro fala no livro dele, a gente tem ali para vender, quem quiser, o Evangelho completo. Ele fala: nós não temos autoridade nenhuma para mudar a mensagem. O Evangelho tem a dose ideal de atração, diga atração, e também tem a dose ideal de ofensa. Amém? Cristo é a atração do Evangelho e cruz é a ofensa. A cruz tanto mostra a misericórdia e a bondade de Deus, como mostra também o nosso pecado. A cruz está mostrando o quão depravado nós somos. Para que o Senhor nos redimisse, o próprio Deus teve que morrer. Como eu disse, loucura filosófica, mas é o que diz o Evangelho. Então olhar para a cruz é lembrar da sua depravação total. Mas também olhar para a cruz é lembrar do abundante amor de Deus por nós. Do que Ele decidiu fazer, apesar de nós sermos tão pecadores. Quanto mais pecador você sabe que é, mais você ama a Deus. Sabia disso? Quantos sabiam disso? Jesus ensinou isso lá para o fariseu Simão. Ele disse: essa mulher que você chama de pecadora, ela muito me ama, porque ela sabe que ela foi muito perdoada. Agora, se você pensa que você é pouco pecador e, portanto, pouco perdoado, você ama Deus nada. Essa é a raiz de toda a mornidão do nosso coração. Nos esquecermos do amor de Deus, em detrimento do nosso pecado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Índices da carta, que são os capítulos. É muito interessante que do verso 1 ao verso 5, na saudação inicial de Paulo, na sua introdução, ele acaba nos entregando um índice. Ele acaba nos entregando os capítulos de tudo que ele vai falar na carta, obviamente extremamente reduzido, extremamente resumido, mas ele já está ali nos dando um sinal daquilo que ele vai dizer, dos temas que nós vamos tratar em toda a carta. Então eu vou falar aqui para os irmãos, e tudo isso vai ser aprofundado nas próximas ministrações. Então, na sua tradicional apresentação, na sua saudação, na sua destinação, na bênção, na oração, na doxologia que ele faz, temos ali uma síntese do assunto, de tudo que ele vai tratar na carta aos Gálatas. Então ele meio que prepara a igreja daquilo que ele vai entregar. E vale destacar também o quanto essa carta é singular, porque em todas as cartas de Paulo, ele gasta um tempo, óbvio, se apresentando, dando graça e paz, e ele sempre gasta um tempo em louvor, em oração e gratidão pela igreja a qual ele está escrevendo, elogiando a igreja, e saudando e agradecendo a Deus por eles. Na carta aos Gálatas ele não faz isso. Ele nem elogia a igreja, nem dá louvores a Deus por ela. Dado o tom de severidade, dado o espírito de, como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra. Paulo estava ali revoltado. Era isso que estava no coração dele. Ele queria falar logo do que aquilo tinha que ser dito. Sabe quando tem que ter uma conversa difícil? Quanto mais você enrola, é pior, não é assim? É melhor você, como dizia um patrão meu, vomita logo o que você tem para fazer, porque é difícil, então que seja rápido. Então, Paulo, era mais ou menos, eu tenho a impressão que essa é a sensação de Paulo, precisa entregar logo. E além do que, irmãos, a gente pode também concluir que onde há esse tipo de coisa que aconteceu lá nos Gálatas, esse tipo de legalismo, mexendo ali na palavra, sabe, para trazer um moralismo, para trazer ali condições para que haja aceitação, salvação, comunhão das obras do homem. Isso é tão sério que Paulo não acha nada para elogiar os irmãos. Até em Corinto, que havia imoralidade sexual, que Paulo fala que nem lá eu estou falando da Grécia Antiga, irmão, onde havia templo de adoração e eles comiam fazendo rituais de sexo explícito. E os irmãos estavam mexendo com isso, e Paulo fala, nem os gentios, nem os ímpios, melhor dizendo, nem os ímpios faz a imoralidade que vocês estão fazendo aí dentro da igreja, que era incesto que estava acontecendo lá. Mas ainda assim, Paulo dá um louvor pelos coríntios, sabe? Como eu disse, o pecado acontece, por mais cabeludo que seja. O que Paulo está ali mais surpresa da igreja não estar tratando e o irmão não está arrependendo. Mas fato é que Paulo dá um louvor ali pela igreja, agradece, reconhece virtudes na igreja, ele não faz isso aos Gálatas. Não que eles não tenham virtudes, eu imagino, mas eles mexeram em algo tão sério que Paulo não mexe com isso. Ele vai direto para a repreensão.
Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Eu faço o desafio, se você quiser, pode ler Coríntios, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, todas essas cartas, ele dá graças a Deus pela igreja, elogia a conduta deles, depois fala do que tem que ser dito, por mais difícil que seja, mas em Gálatas, como a gente viu, ele vai direto ao assunto. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, a primeira coisa que Paulo vai falar, que já é o primeiro capítulo da carta, vamos dizer assim, é a defesa do seu apostolado, a defesa do seu ministério, amém? Quando ele diz, pode projetar aqui Gálatas, vai projetando aí os versículos, conforme eu vou falando. Gálatas capítulo 1, ele vai dizer assim, Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum. Por que ele está dizendo isso? Já ele está antecipando o primeiro assunto da carta, ele vai ter que defender o seu apostolado, porque os falsos mestres estavam atacando a integridade do ministério de Paulo, para, com isso, poder também atacar a mensagem que ele prega. Porque, afinal de contas, se esse cara não é apóstolo, se esse cara não tem um ministério íntegro, se ele é um charlatão, a gente não tem que crer na mensagem dele. Esse é o pressuposto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E Paulo vai começar ali a defender a legitimidade do seu ministério, que esse ministério vem de Deus. Amém? E deixa eu já explicar algo para os irmãos que é muito interessante. Que todo ministro, ele foi chamado, escolhido por Deus, para exercer ali um trabalho de edificação da igreja. Entretanto, tem uma distinção muito, muito grande do nosso ministério hoje, do ministério dos apóstolos. Amém? Quando estavam aqui, quando a gente inaugurou a igreja, veio o pastor Paulo Borges, a gente apresentou o Diego e a Sara como pastor. Ninguém lembra? O que é aquilo ali? Aquilo ali é um ministério legítimo que Deus colocou no coração deles, e um homem, que também já foi levantado por outro homem, vem, abençoa. Então a vontade é de Deus, mas quem aponta, quem entrega e quem ensina os ministros são outros homens. É assim mesmo, normal. Amém, irmãos? Mas os apóstolos tinham uma distinção, que é o que Paulo está dizendo aqui, eu não sou da parte de pessoas. Ele estava contra-argumentando. Eu não fui ungido por Pedro, nem por Tiago, nem por João, nem por Filipe. Não foi eles que me ensinaram o evangelho. Eu sou um apóstolo porque não sou da parte de pessoas, nem por meio de homem algum. Paulo, assim como os 12, foi comissionado, enviado, ungido pelo próprio Cristo em pessoa, ressurreto. Ele viu a Cristo em pessoa e o próprio Cristo que ensinou o evangelho para ele por revelação. É o que ele fala aqui, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus. Amém, irmãos? Por meio de Jesus, Cristo e do Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. É por isso que hoje não existe apóstolo mais. Aleluia, irmão? Não tem. Pode existir pessoas que tenham características de um apóstolo, que um apóstolo tem algumas características, alguns dons de implantação, de desbravar lugares novos. Isso são características apostólicas, amém? Mas ele não é apóstolo, porque o apóstolo é aquele que recebeu o evangelho direto de Jesus, é aquele que foi comissionado, apresentado e enviado diretamente por Jesus ressurreto em pessoa. Paulo e os 12. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, por causa disso, ele tinha ali a revelação mais pura possível do evangelho, mais íntegra possível, a revelação e o discipulado e o ensino do próprio Jesus. Por isso, por causa exatamente disso, é que ele tinha autoridade para chegar ali onde só tinha o Antigo Testamento, amém? Na época só tinha o Antigo Testamento escrito, e entregar a revelação da nova aliança. Só os apóstolos podiam. Hoje não pode aparecer nenhum maluco falando assim como Paulo, Deus me entregou uma revelação do Novo Testamento, versão 2, e eu vou ensinar a igreja. Maldito seja, em nome de Jesus. Amém, irmão? Maldito seja, Paulo está falando aqui. Não, só os apóstolos podiam lançar os fundamentos do evangelho. Paulo disse lá em Efésios 2, se não me engano, ele fala, nós estamos sobre o fundamento dos profetas, Antigo Testamento, glória a Deus, irmãos, e o fundamento dos apóstolos, o Novo Testamento. Amém? Glória a Deus, está claro? Então Paulo está dizendo, eu tenho legitimidade para ensinar o que eu estou ensinando. O evangelho é de Deus, e eu posso ensiná-lo porque o próprio Deus, Cristo ressurreto, ensinou ele para mim, e mandou e me comissionou a vocês. Aleluia? É isso que está rolando aqui. Então os falsos mestres, querendo alterar o evangelho, ficavam, como eu disse, contestando o ministério de Paulo, como se ele não fosse apóstolo e não podia pregar o que ele está pregando, não podia, dizer que não era a lei, porque tinham que seguir então Moisés. Como eu disse também, não tem mais apóstolo hoje, fala amém, amém, não tem essa de apóstolo mais, glória a Deus.
Acabou lá, porque ninguém mais pode dizer que viu Jesus ressurreto pessoalmente e aprendeu o evangelho dele. Só os 12 e Cristo. Efésios 2:20, que eu falei para vocês, edificados, pode anotar quem quiser, Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular. Amém, irmãos? E uma curiosidade é que a Igreja Católica, ela crê diferente de nós, é uma das coisas que nos distinguem bastante do catolicismo. Porque o catolicismo, eles não creem que a Escritura é a nossa maior regra de fé. Eles acreditam que a maior autoridade do mundo é a própria Igreja. Então, a Igreja e os seus clérigos é que vão ensinar e dizer o que deve ser feito. Já viu quando tem um assunto polêmico no mundo, o povo tem que ir lá no Papa, esperar que ele abra a janelinha lá para ele se pronunciar? Quando já viram isso? O que é aquilo? Ele está dizendo o seguinte: a Igreja é a maior autoridade do mundo, então a Igreja delibera e a Igreja ensina. Por que eles creem assim? Porque eles creem que os apóstolos são os apóstolos da Igreja, são os clérigos da Igreja. Por isso que eles podiam ensinar na época deles, agora os clérigos de hoje têm que ensinar e falar sobre o que está rolando hoje. Mas nós não cremos assim. Nós cremos que a maior regra de fé, a maior autoridade do mundo são as Escrituras. Amém? E alguém só é ministro de Deus se está debaixo das Escrituras. Se está ensinando o que a Escritura diz. Por isso que, quando acontece alguma coisa, você não precisa procurar o pastor da internet famoso e ver o que ele fala sobre o assunto, você precisa abrir a sua Escritura e ver o que ela fala. E se o pastor lá estiver falando da Escritura, amém. Mas você sabe discernir isso? Ou só porque o cara fala que é pastor, está num púlpito e está lotado, você já acredita e vai acreditar em tudo que ele fala? Amém, irmãos? Toma cuidado com isso aí. Você precisa discernir. É uma coisa que Paulo fala aqui também para os irmãos. Amém? Quantos estão me entendendo? Diga assim: a maior autoridade na terra é a palavra de Deus. Amém? É o verbo de Deus. Cristo é o verbo encarnado e o verbo revelado para nós, as Escrituras. Amém? Glória a Deus. Então Paulo está justamente dizendo isso: não fui ensinado por Pedro nem pelos apóstolos, Cristo me ensinou. Ele não está defendendo o seu ministério por vaidade, por competição. Ele está justamente querendo dizer: eu tenho autoridade para ensinar o que eu ensinei a vocês. E se eu aparecer ensinando outra coisa, não escutem. E se um anjo descer do céu pregar outra coisa, não escutem. E se um homem fazendo milagre na sua frente pregar outra coisa, não escutem. Misericórdia. Quando já leram Apocalipse capítulo 13, tem uma exortação muito séria quando a gente falou sobre o sermão escatológico de Jesus, a gente falou sobre isso também. Lá diz que nos últimos dias muitos, mas muitos mesmo, serão enganados. Porque Satanás vai levantar o falso profeta. E o falso profeta, que é a besta, ele vai ganhar poder para fazer alguns sinais. Quando já leram isso na sua Bíblia? Apocalipse capítulo 13, pode conferir lá. E ele vai fazer uma estátua falar. Ele vai fazer fogo cair do céu. E para muita gente isso é suficiente. Se alguém fizer isso e falar qualquer abobrinha depois, mas eu tenho que acreditar, porque olha o que ele fez. Mas Cristo fala: não acreditem nessas coisas, eu vos falo antecipadamente. Jesus fala isso lá em Mateus 24. Porque nós não temos que ser fundamentados naquilo que vemos, em sinais e em maravilhas. Nós estamos fundamentados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, as Escrituras. Vocês estão entendendo? Irmão, se você não lê a sua Escritura, você é um desses que vai ser enganado. Se você não aprendeu a discernir a Escritura, você vai ser um desses enganados pelo capeta, disfarçado de profeta. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Quem vai cumprir o desafio aí agora? Quero só ver. Um capítulo de Gatos por dia, fora a sua leitura normal, amém? Não precisa parar lá não. Um capítulo só, 5 minutos, se você ler lento. Glória a Deus? Então, assim, diga assim: a Bíblia é o nosso guia e a maior autoridade nessa terra, amém? Então, é por isso que Paulo não está dizendo aí, como a Igreja Católica diz, que os apóstolos são apóstolos da Igreja, clérigos da Igreja. Paulo não está dizendo: Paulo, apóstolo da Igreja. Ele está dizendo: Paulo, apóstolo do Cristo, não por meio de pessoas, nem de homem algum, mas por Cristo e Deus Pai, a quem ressuscitou ele dos mortos. Apóstolo não é da igreja, é do Cristo. Por isso os apóstolos podiam e lançaram os fundamentos do evangelho que hoje nós pisamos e é um terreno sólido. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém.
Outra coisa que Paulo vai falar, como eu já antecipei, a pureza do Evangelho. Diga assim, é a graça e a vontade de Deus. E ele vai falar também do resultado do verdadeiro Evangelho. Como eu disse lá para vocês, tem um resultado do falso Evangelho, que é tanta confusão, aquela igreja de conversaiada, e gente crítica, e gente competindo, quem é mais santo, quem tem mais ministério, quem tem mais oportunidade, quem pode mostrar mais seu dom, e aquela coisa maluca, porque aquele tanto de gente está querendo o quê? Preservar a sua salvação. Como ele não acredita, ele tem que fazer muita coisa para ver se um dia ele acredita, que ele é salvo mesmo, que está tudo certo, que se ele morrer, ele vai estar com Deus. Irmão, isso é terreno areioso. Você nunca vai conseguir ter certeza desse jeito, porque você é falho, amém? Que você erra todo dia, que você é pecador. Ainda que você seja justo, somos simultaneamente justos e pecadores. Nós só somos justos se cremos em Cristo. Cristo e nada mais. Aleluia, irmãos? Então, ele vai falar aqui, a pureza do Evangelho é a graça no centro, é a vontade de Deus. O Evangelho não veio daquilo que nós fizemos e Deus foi atraído para nós, mas veio daquilo que Deus fez e Ele foi ao nosso encontro. A iniciativa, ele não estava olhando lá do céu e falando, nossa, que tanto de gente pecador, mas aqueles ali não é tão ruim igual a esses. Então eu vou lá, porque ainda tem algo bom no coração deles. Não, irmão, Deus quando olhou para a terra, irmão, viu uma lambança. A Bíblia diz em Efésios que Ele nos amou nos nossos pecados e delitos. Direto às vezes eu converso com um irmão, ele fala assim, aquele irmão lá saiu da igreja e tal, e está naquele jeito lá, mas ele é uma pessoa tão boa, sabe, tem um coração tão bom, Deus vai resgatar ele. E eu fico, na minha cabeça assim, porque eu tento não ficar corrigindo os outros, que isso é feio, mas, sabe, você fica agoniado, fala, Jesus amado. Eu dou vontade de falar assim, irmão, Deus vai atrás dele em nome de Jesus, pela graça e misericórdia, porque ele é um pecador igual nós. Ele não vai ser encontrado por Deus porque ele é uma pessoa de coração bom. Ele vai ser encontrado por Deus porque Deus o elegeu antes da fundação do mundo. Porque Deus quer, porque Deus é bom, porque Deus é gracioso e amoroso. Porque o que aquele irmão merecia, assim como nós, era a ira santa e justa de Deus. Então ore pela misericórdia, que Deus tenha misericórdia. Amém, irmãos? E quais são os resultados de quem crê nessa mensagem, de que essa mensagem está viva no nosso coração? Paulo vai falar, são os frutos do Espírito: amor, paz, alegria, longanimidade, paciência, benignidade. Amém, irmãos? Se esses frutos do Evangelho não são vistos no nosso meio, significa que a gente está crendo em outra mensagem. Se no nosso meio há confusão, há divisão, sabe, há crítica o tempo todo. Como o Diego às vezes fala, às vezes o irmão vem com a crítica, mas ele não está nem um pouco afim de ser a solução. Ele só quer criticar. Porque quem critica sai de lá dizendo, como eu sou observador santo e tenho discernimento. Não, então você me ajuda a resolver? Não, isso aí não é meu ministério, resolve aí. Safado. Diga assim, o fruto do Espírito é amor, e nós sabemos que amor é serviço ao próximo, entrega ao próximo. Quantos estão entendendo? Amém? Outra coisa que Paulo vai falar também é da motivação que deve estar no nosso coração em fazer tudo o que nós fazemos para Deus. Então ele vai falar das obras? Ele vai falar do que é um crente legítimo, que crê no Evangelho, faz, com certeza. E ele vai falar, e uma das coisas é que ele faz tudo motivado no amor. Ele não faz nada por interesse, ele não faz nada por carência, para ser aceito por Deus nem por ninguém, porque ele sabe que ele já é aceito, ele já é amado, ele não fez nada para merecer isso. Quando alguém peca, ele sabe, eu sou pecador também, graças a Deus que ninguém viu ainda meus pecados, mas o irmão foi envergonhado ali, mas eu preciso guardá-lo, preciso ajudar ele a se levantar, porque se um dia eu cair, eu peço que alguém me ajude a levantar também. Quantos estão entendendo? Agora, onde tem competição, irmão, como eu falei, quando a gente vê alguém caindo, dá aquela sensação de santidade, sabe? Não porque você fez nada, mas porque você está vendo o outro ali daquele jeito. Isso é fruto do falso evangelho. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Próxima citação, a gente já está encerrando. Vejam que Paulo não, John Stott. John Stott vai falar. Diga assim, a natureza da salvação é paz. Vamos ler aí. Ou reconciliação. Diga assim, paz com Deus, paz com os homens, paz interior. Fala de novo, paz com Deus, paz com os homens e paz. Diga assim, a fonte, ou seja, a origem é a graça, o favor
independente. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Diga assim, graça é o centro da mensagem. E quando a gente fala para o irmão, como Paulo fez aqui, graça e paz, no verso 3, nós estamos fazendo uma mini pregação do Evangelho. Paulo está dizendo, nós temos paz por causa da graça. Paz com Deus, paz com os homens, paz interior. Amém? Quem não tem paz com o próximo, não tem paz com Deus. Sabia disso? Quando o homem pecou contra Deus, a primeira coisa que ele fez foi ter problema com a sua esposa. Foi ter problema com o próximo. Vou falar de novo, estão pedindo aí. Irmão, tem gente indo embora porque doeu? Tô brincando. Irmãos, se não temos paz com o próximo, também não temos paz com Deus. Amém? Porque a fonte é Deus. A fonte é o Pai. Quando Caim matou Abel, Deus perguntou, não perguntou o que você fez, falou, cadê seu irmão? Se você não sabe onde está o seu irmão, você também não sabe onde está Deus. Como estão entendendo? Isso é sério ou não, irmãos? Mas o Evangelho é graça e paz. Amém? Glória a Deus. E se você não tem paz com seu irmão, certamente você não tem paz com você mesmo. Por isso você não consegue ter boas relações. Mas nós vimos aqui a natureza do Evangelho é salvação e paz. É o ministério da reconciliação. Você se reconcilia com Deus. E porque está reconciliado com Deus, você se reconcilia com o próximo. E porque você agora é reconciliado com o próximo, você se reconcilia com você mesmo. O Evangelho é totalmente relacional. O homem e mulher mais espiritual do mundo não é quem faz dons, milagres ou prega bem, mas são pessoas que têm relações saudáveis. E quem tem dons de curar, de pregar, de falar, de fazer o fogo cair do céu, e tem relações destruídas, é qualquer coisa, menos alguém espiritual. Não é, porque o fruto do Espírito é amor, é paz, não são dons. Fruto do Espírito não é dom. Aleluia, irmãos? Glória a Deus. Então Paulo está dizendo, é engraçado que na carta Paulo vai falar, quando eu estive entre vocês e preguei o Evangelho, era visível o amor entre vocês. Eu estava enfermo e eu tinha certeza que se resolvesse, vocês me dariam os seus próprios olhos, dado o amor que há entre vocês, fruto do verdadeiro Evangelho. E aí ele vai dizer aqui no verso 7, mas agora que vocês tão rapidamente foram para outro Evangelho, no meio de vocês tem gente perturbando. Coloca aqui Gálatas 1, verso 7. Ele vai dizer, o qual na verdade não é outro Evangelho, porém há alguns que estão verdadeiro Evangelho, paz, falso Evangelho, perturbação. Aleluia, irmãos? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Está aqui na carta, nós vamos falar sobre isso. Então lembra, toda vez que alguém falar para você graça e paz, ele está dizendo, você só tem paz por causa da graça de Cristo. Porque Ele te reconciliou com o Pai, te reconciliou com os irmãos, te reconciliou com você mesmo. Amém? Por isso que Romanos diz, graças a Deus por causa de Cristo. Romanos capítulo 5, nós temos paz agora por causa de Cristo. Amém? Amém? Temos paz com Deus, melhor dizendo, por causa de Cristo. Aleluia? Aleluia. Então, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, nessa igreja onde há um falso evangelho, onde a gente aceitou aquela gotinha de fezes na mensagem e está bebendo dela, fruto todo tipo de confusão, todo tipo de contenda, e não há comunhão, não há espiritualidade, onde não há relações saudáveis. Amém, irmãos? E onde junta um tanto de crente querendo preservar a sua salvação, não vai dar fruto bom, mas onde junta um monte de filho de Deus gratos pela salvação que foi ofertada na sua vida, essa pessoa frutifica toda a boa obra. Amém? Efésios também vai dizer, nós somos salvos pela graça de Deus, isso não vem de nós, é um dom de Deus, para que ninguém se orgulhe. Amém? Porque nós somos salvos para boas obras. Veja, salvo para as obras, e não obras para a salvação. Amém, irmãos? Diga assim, obras são o resultado do salvo. Amém? Mas não é a causa é a graça de Deus, é o favor de Deus. Glória a Deus, irmão, aleluia. Deixa o Senhor reformar o seu coração. E a última citação, para a gente encerrar,
Fala assim: a maldição da lei, do escravo, é fazer tudo por carência ou por interesse. E a liberdade do evangelho dos filhos é poder fazer tudo com a motivação. É aqui que Paulo vai falar sobre uma vida de escravidão versus uma vida de liberdade. É aqui que Paulo vai dizer sobre aqueles que vivem a liberdade de Cristo e aqueles que querem cercear a liberdade que há em Cristo Jesus. É nessa carta que ele vai falar sobre isso, é nessa carta que ele vai comparar alguns com os filhos de Abraão. Uns são Isaac, outros são Ismael, uns são filhos da escrava, outros são filhos da livre. Amém, irmãos? Paulo vai falar, uns estão ainda sobre a lei, outros já estão na liberdade da graça dos filhos de Deus. Amém, irmãos? E por último, ele vai falar aí no verso 4 e no verso 5, Cristo morreu. Vamos ler, que nós já vamos fazer a ceia, inclusive. E é bem propício, ele fala no verso 4, vamos ler a partir do verso 3, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 4, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar desse mundo perverso, segundo a vontade. Diga, a vontade. Diga assim: Deus nos salvou, porque Ele quis. Amém? Pela vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que é o que ele vai tratar aqui, por isso que ele chama os Gálatas de loucos. Loucos, como assim? Como vocês estão crendo que é pelas suas obras que vocês se santificam? Como vocês podem crer que vocês têm que preservar pelas obras o que Deus te deu de graça? Paulo vai dizer aqui, deixa eu lembrar algo para vocês, que é o evangelho que vocês estão esquecendo. Vocês são pecadores, está escrito aqui. Cristo, Deus, teve que morrer pelos seus pecados. Você não tem condição, porque, irmão, ainda bem que você está errado. Paulo, como Paulo vai dizendo, graças a Deus vocês estão errados, porque se vocês estivessem certo e tivemos que preservar algo pelas obras, tivermos que ser salvos pelas obras, estamos todos condenados, porque nós estamos aqui neste mundo que é perverso, e somos pecadores, presos, escravos. Cristo teve que nos libertar. Lembre-se do evangelho, que é o que Cristo fez por vocês, não o que você vai fazer para Cristo. Amém? Mas o que fazemos para Cristo é um resultado daquele que verdadeiramente recebeu a salvação do Senhor Jesus. Que é o que está escrito em Romanos 3. Ele diz assim, Romanos 3, 22, e a justiça de Deus, mediante a fé em Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Diga assim: a origem da salvação é a vontade de Deus, vontade graciosa de Deus. Por isso que Paulo diz: somente a Ele a honra e a glória para todos sempre. Amém. E é o que ele vai dizer aos Efésios. Pode aplaudir ao Senhor, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Por isso que Paulo vai dizer lá em Gálatas 3, vocês não foram salvos pelas obras, mas pelo Espírito. Você não foi salvo no dia que você acordou com mais revelação e quis Jesus e achou Jesus. Você não achou Jesus coisa nenhuma, Jesus nunca teve perdido estava nós. Amém? Glória a Deus. Você não aceitou Jesus coisa nenhuma, que Jesus não precisava da sua aceitação. Ele nos aceitou, Ele nos quis. E o que aconteceu um dia foi que o Espírito soprou, que é o que Paulo fala para Nicodemos: vocês só podem ver o reino dos céus se vocês nascerem de novo. E Nicodemos, o homem da lei, fala: como é que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar no útero da minha mãe de novo? Jesus fala: você é mestre em Israel, não está entendendo o que eu estou falando. E Jesus fala: o vento sopra para onde quer, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai, assim é aquele que nasce do Espírito. Você não escolheu nascer, tampouco escolheu nascer de novo. Deus um dia, quando Ele quis, soprou o Espírito sobre você, pela sua graça e misericórdia, e aí você nasceu do Espírito e da água, e aí você pode agora ter acesso ao reino de Deus, justiça, paz e alegria. Aleluia, irmãos. Quantos creem nessa palavra? Aleluia. Então guarda isso no seu coração, irmãos, que nessa série você possa recordar, como vamos fazer agora na ceia. Lembre-se, não faça uma autoavaliação se você é bom ou não para ceiar, porque eu já vou antecipar, você não é bom, não precisa perder tempo com isso, mas avalie o que Cristo fez por você. Lembre-se da cruz, lembre-se da glória e da vontade de Deus, que foi essa vontade graciosa
que veio até nós como um sopro de um vento, que ninguém sabe de onde veio, e que isso nos fez nascer de novo para a glória de Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. O pastor Diego já vai vir aqui orar conosco e ministrar a ceia. Amém? É por isso que em Hebreus capítulo 12, irmão, a gente precisa ler ele com a graça no centro. Que lá está escrito o quê? Lá está escrito assim: sigam a paz e a santificação, sem a qual ninguém pode ver a Deus. Amém, irmãos? Então, se a gente lê isso sem a graça no centro, o que a gente lê? O que a gente entende? A gente fala: nossa, eu preciso ser santo, me justificar, sendo santo, para que aí eu possa ver Deus. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta: alguém pode ser santo sem ter visto Deus antes? Me responde: alguém pode ser santo sem ter visto a Deus antes? Você não é santo para ver Deus, você viu Deus, e agora a sua santidade vai fazer Deus ser visto aonde você estiver. Não importa onde você estiver, a nossa santidade vai nos fazer ter paz com os outros, porque temos paz por causa da graça. Diga assim: paz por causa da graça. E a nossa santidade vai fazer com que Deus seja visto, não interessa onde você está. Por isso, você pode ir para a faculdade, fala amém. Pode ir para a faculdade, porque você vai ser santo para que os outros naquele lugar vejam a Deus. Porque não se coloca uma candeia debaixo da cama, nem precisa acender uma candeia num lugar onde tem muita candeia. Sim ou não, irmão? Mas onde se coloca uma candeia? Nos lugares escuros e altos, para que brilhe muito a sua luz, porque nós somos luz e sal do mundo. Amém? O mundo precisa do sal, o mundo precisa de você. Você é os filhos de Deus. A criação geme em dor, esperando que você, filho de Deus, se manifeste. Mas os filhos de Deus querem ir embora, quer ser arrebatado, porque o mundo está muito ruim. Irmãos, o mundo está ruim porque aí os filhos de Deus não se manifestam. Manifeste a sua luz, dê sabor a essa terra, preserve essa terra da podridão com as suas obras santas, porque você viu a Deus e é santo, e agora a sua santidade fará Deus ser visto, não importa onde você estiver. Feche seus olhos, vamos orar. Amém? Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor durante essa série possa renovar e reformar o nosso coração. Somos cristãos reformados, não só porque temos uma boa teologia, mas porque queremos e precisamos que o Senhor reforme o nosso coração, renove o nosso entendimento a cada dia, nos faça lembrar, Senhor, do corpo e do sangue do Senhor Jesus, dado em nosso favor. Que você possa orar aí mais com suas palavras, irmão, daquilo que o Senhor falou no seu coração, enquanto os irmãos vão servindo a ceia e o Diego ministra, em nome de Jesus.